Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live show de hoje. Estamos aqui com a tela cheia para receber vocês. Quero saudar em especial o Marcelo Araújo, que estava aqui há 15 minutos já sentadinho na poltrona, pensando que é um evento, colocando isso como evento, dizendo: estou aqui, Marcelo, esperando por vocês, da Avenida da Via Paulista 702. Marcelo, nosso muito obrigada pelo seu carinho e interesse. E não posso deixar de ressaltar que o conteúdo de hoje ele foi produzido em conjunto com as mulheres de Facilities para a gente trazer uma fala sobre protocolos de limpeza em uma retomada segura e o que nós devemos levar em consideração. E temos aqui os convidados. Olha que povo bonito, gente. Não dá nem para tirar no paroímpo para ver quem é mais bonito. A gente tem aqui hoje Lívia Lourenço, gestora de Facility na JLL, a Michele Macedo, que é síndica profissional e Facility Manager na MMR Gestão, o Renato Hatz, que é diretor de Facilities na Abralimp, e o Ricardo Vacari, que é diretor da RL Higiene. Também não posso deixar de agradecer a FS Educa e a Infra FM pelo apoio, pela divulgação desse conteúdo, e a John Richard, que tem promovido toda essa série de lives na intenção de revelar informações que sejam confiáveis, relevantes, trazidas por especialistas, para que você consiga, dentro da sua organização, tomar decisões mais acertadas, mais eficientes e eficazes, por ouvir de nós, os especialistas, informações que não necessariamente estão disponíveis em todo lugar. A John, pessoal, para quem não conhece, há mais de 20 anos é solução de imobiliário como serviço para apoiar as empresas na transformação dos espaços corporativos de acordo com a necessidade do negócio. Se você busca utilizar seus recursos de forma mais inteligente, use a solução de aluguel de imóveis da John e ganhe liberdade e agilidade para focar na evolução da sua empresa. Que tal, ao invés de ter móveis que duram para sempre, usar a solução de locação de imobiliário como serviço que muda com a necessidade do seu negócio? E para parar de ficar falando, que hoje não sou eu que falo, eu já falo muito, eu quero apresentar nossos convidados, que em seguida de serem apresentados vão conversar com vocês. Vou também apresentar os nossos convidados aqui do YouTube, Facebook, que é onde nós estamos online. Nós temos aqui o próprio Ricardo Vacaro, que já está comunicando com vocês, dando boa tarde pelo YouTube, o Marcelo Araújo, que eu comentei, a Verônica, a própria Abralimp, Flávia Seco, Fátima Souza, Lilian Mendes, Thelma Razeira, Luciano Galeia, se eu falei o nome certo, e acho que eu não esqueci de ninguém por aqui. Mantendo praxe, quem chega primeiro e puxa a cadeirinha é sempre lembrado. E hoje eu não vou falar da Lívia Lourenço, pessoal. Lívia Lourenço está sempre aí do lado da audiência e hoje ela está aqui com a gente. E eu começo apresentando ela para vocês, que é gestora de Facilities, é embaixadora do IFM Community Brasil na JLL, traz consigo 20 anos de experiência na área de Facilities, é responsável pelos serviços prestados a corporações, condomínio, varejo e instituições financeiras, focando no planejamento estratégico das operações. Ela busca excelência nos serviços gerenciados e já atuou em grandes empresas como Rede Globo, Siemens, Claro do Brasil, Dia, do Grupo Carrefour, PepsiCo, Itaú, Unibanco e Bung. Além de tudo isso, ela detém um diploma de bacharelado em administração de empresas pela Faculdade São Luís, na cidade de São Paulo, diversas especializações em gestão de facilities e excelência de atendimento ao cliente. Hoje, para quem tem curiosidade, ela é responsável por coordenar 2 unidades no ramo alimentício, no total de 10 mil metros quadrados, com um orçamento de funcionários de mais de 25 milhões de reais ano e uma equipe de mais de 50 profissionais de serviço. Suas principais atribuições incluem na garantia de desempenho financeiro e operacional, bem como funções de gerenciamento de cliente e desenvolvimento de equipe. Eu passo a palavra para a Lívia, porque depois de tudo isso eu estou aqui tentada a perguntar: dorme no formol? Dorme no formol? Olá, boa tarde, obrigada
Paola, pelo convite, Mulheres de Facilities, né, por proporcionar esse momento. Estou super feliz de dividir o painel com profissionais incríveis, que eu admiro, e feliz também por compartilhar um tema que é a minha paixão, que é para falar das operações de limpeza, né, toda essa demanda que nós estamos recebendo aí para as retomadas. Eu acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. Então, muito obrigada, e vamos contribuir com os conhecimentos e trocar as boas práticas, trazer um pouco de luz aí e trazer um pouco de algumas dicas para ajudar os nossos amigos na área de facilities. Obrigada, Lívia. Vou apresentar também, sem delongas, Michele Macedo, que também, gente, acumula 20 anos de experiência. E ela é síndica profissional, gestora de facilities, já atuou como gerente de expedição e serviço de atendimento ao cliente, assistente da diretoria dos serviços corporativos e facilities em grandes administradoras. Ela possui uma vasta experiência em administração e gestão de condomínios residenciais com serviços, acolhimento e treinamento de funcionários e corretores para implantação e implementação de novos empreendimentos, gestão de pessoas, adequação de procedimentos e rotinas. Ela é formada em administração hoteleira e busca aplicar a excelência em qualidade na prestação de serviço de qualquer setor, pois para servir bem é necessário ter prazer em servir. E ela acredita, pessoal, que a prestação de serviço bem-sucedida é aquela que se presta como se gostaria de receber. E uma curiosidade, para quem não sabe, eu acho que vocês não sabem, ela tem um hobby, que é um trabalho como personal organizer e realizadora de eventos personalizados, como casamento, batizado e outras coisinhas mais. Michele, seja muito bem-vinda também. Por favor, a sua saudação à nossa audiência. Vamos ver se eu consigo abrir o microfone da Michele, que está fechado, pessoal. Coisas ao vivo, gente. Aí... Bom, boa tarde. Obrigada, Paola, pela apresentação, né? Você sempre muito ímpar nas apresentações. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente, Mulheres de Facilities pela oportunidade, a John. E assim como a Lívia, é realmente um prazer partilhar dessa live, compartilhar um pouco do que a gente sabe e aprende todos os dias, né? Espero que seja uma troca de experiência para nós e para todo mundo. Muito obrigada, Michele. Agora, pelo menos na minha tela, imagino que seja a mesma do computador de vocês, da TV de vocês. Renato Hatz, no andar de cima da tela. Vamos comentar para vocês quem é esse garotão. Ele é atualmente diretor de Facilities na Abralimp, que é a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, e gerente comercial nacional na Lecor Serviços. Ele possui uma experiência de mais de 13 anos na área comercial e negócios em empresas multinacionais como o Banco do Canadá, a IBM, onde ele atuou como clientes como Visa, BMW, BNP Paribas, no setor de serviço. Também atuou em projetos de estratégia comercial de empresas de facilities como Gocil, ISS e ProSecurity. É formado em psicologia pela Universidade São Judas Tadeu, possui especialização em desenvolvimento de pessoas e negócios pela HSM University. Eu deixo, então, Renato Hatz para conversar com vocês um pouquinho e saudar também a audiência. Olá, Paola, muito obrigado. Um prazer estar aqui, dividir esse painel com todos vocês, com o Ricardo, com a Michele, com a Lívia, grandes profissionais. A Rosângela também, Mulheres de Facilities, pelo o apoio, a FS Educa e a Infra FM, só agradecimento, e também parabenizar aqui a Abralimp, que sempre aí ajuda a desenvolver o mercado de limpeza profissional, levar conhecimento, informação, que hoje, né, a limpeza, ela alçou um patamar de destaque, né, e a gente descobriu nesse percurso que a limpeza é saúde, né, mas a limpeza sempre foi saúde e a gente vai falar no decorrer aqui desse bate-papo. Obrigado. Obrigada, Renato. Limpeza é saúde. Anotem essa frase. Limpeza é saúde. Somos todos agentes de saúde.
E por último, mas não menos importante, porque as apresentações aqui são feitas em ordem alfabética, Ricardo Vaccaro, que é engenheiro, formado pela Escola de Engenharia Mauá, empresário, diretor-geral na RL Higiene, fundador e atual presidente do Conselho Deliberativo da Alha Higiene, membro dos conselhos deliberativos do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, Instituto Cidades Sustentáveis e Instituto Ethos. Ele foi fundador e presidente da Abralimp, que é a Associação Brasileira do Mercado Institucional de Higiene e Limpeza. Ricardo Vaccaro, seja muito bem-vindo. Me permita te chamar de Vaccaro para eu não confundir com Renato, que eu já quase fiz essa salada aqui hoje. Fique à vontade, Paula. Bom, quero cumprimentar a audiência primeiro. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, se disponibilizando a nos ouvir aqui. Espero contribuir para que vocês saiam melhores do que entraram. Obrigado a Paola e a Rosângela pelo convite, né? É muito bom estar aqui com vocês. E queria fazer um comentário inicial para dizer o seguinte, que eu acho muito legal o nome desse evento, o E aí, John. Acho uma singela e bonita homenagem ao John, uma figura incrível, né, que todos conheceram aqui. E é bacana estar aqui, estar vendo a memória dele através desse evento. É muito legal o que a John Richard está fazendo, levando conteúdo aos clientes, e é isso que importa nesse momento. E esse nome ficou muito bacana, parabéns. Obrigada, Ricardo. E aí, John, o que você acha? Mais ou menos por aí. Ensina a gente, manda uma dica do céu para que a gente enfrente esse momento inédito. Gente, eu não vou me apresentar e nem apresentar a Rosângela, porque a gente está aqui semana sim, semana não. Então, a honra fica hoje para os nossos convidados, mas eu não vou deixar a Rosângela sem falar, porque ela é uma mulher triste quando ela não fala. Rosângela, por favor, abra seu microfone e dê um grandioso boa tarde para nós e para nossa audiência. Nossa, eu participo das lives, eu falo que eu me sinto a gás da Coca-Cola. Imagina, Lívia, Vaccaro, que eu gosto tanto, Renato, a Michelle, eu me sinto assim, uó. Isso aprendi com o John. E aí, John, a gente está usando a imagem do jeito que pode. Eu tenho que só agradecer vocês. É sempre uma grande honra fazer isso, e principalmente pelo Grupo Mulheres do Pacífico. Então, eu só vou falar um oizinho. No final, eu tenho uns recadinhos super importantes que tem muito a ver com saúde. Então, vocês vão me ajudar a falar sobre a limpeza, e no final a gente vai fazer um fechamento aí que todos vocês vão poder ajudar a gente também, tá bom? Obrigada, aproveita. E, pessoal, fiquem até o fim, porque realmente é de supra importância o que a Rô vai informar no final. E eu gostaria muito de contar com... Nós já estamos aqui em 40 pessoas pelo YouTube, eu não consigo ver a contagem agora do Facebook. Então, se todos vocês disserem sim, a gente vai transformar o mundo da saúde hoje ainda. Então, fiquem com a gente até o final. Aproveitem para curtir o canal, ligar o sininho para vocês sempre serem informados do conteúdo, e também para que quem esteja passando de passagem entre com a gente aqui e fique online. A gente também tem Bruna Vendrasco com a gente. Gente, tem uns nominhos aqui que vocês têm que me dar uma cola. MRMFO7. Eu não sei o seu nome. Coloca o nome aí para mim fazer jus à sua participação. Temos a Gi, temos o Vitão, temos Maria Alves Batista, Rafaela Torresan, deixa eu ver quem mais, Henrico, Luciano Galea. E se eu esqueci de alguém, coloca aí. E eu, Paola, que eu lembro de vocês durante a live. Lembrando que o chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, já estão abertos para vocês colocarem o comentário de vocês, a vivência, experiência, mandarem uma pergunta para cá, que a gente vai inserindo dentro de tudo que nós programamos para dividir com vocês. Bom, bora lá começar, porque o tempo faz assim, ó, já se foram quase 15 minutos. Nós vamos falar hoje sobre protocolo de limpeza nesse momento de pandemia. Eu mudei o jeito de limpar a minha casa, então imagino que eu tenho certeza que é fundamental mudar a forma ou adequar a forma do processo de limpeza em edifícios corporativos, em edifícios residenciais com serviço, para que a gente tenha um momento de mitigação de risco e assegure ao máximo possível a saúde de cada um de nós. Por isso, eu quero a primeira pergunta colocar todos nós na mesma página, porque até eu tenho dúvida se eu sei o que é um protocolo de limpeza. E para isso eu vou pedir o Ricardo Vaccaro para começar respondendo o que é um protocolo de limpeza, Ricardo.
Juro que eu não queria responder essa pergunta, mas vou responder. Vamos lá, você provocou, eu tenho que responder. Protocolo de limpeza, quer dizer, o que é protocolo, né? Todo mundo hoje quer um protocolo para chamar de seu. Todo mundo fala dos protocolos, eu preciso do protocolo. Você tem protocolo? Você está fazendo um protocolo? Que diabos é esse tal de protocolo, né? Todo mundo fala, mas pouca gente pensa no que se trata esse protocolo. E mais para frente, mais do que o que é um protocolo, eu queria debater um pouco como é que faz para ele funcionar, que esse é o momento que nós estamos, né? Então, protocolo é uma coisa, quando você vai consertar um negócio, o pessoal te dá um papel, um documento, e fala, aquilo é um protocolo. Protocolo, quando dois países vão fazer um acordo comercial, eles assinam um protocolo. Em suma, protocolo é um alinhamento, é um entendimento, um conjunto de regras, nesse caso, no nosso caso da limpeza, de melhores práticas, de critérios, de regras mesmo, para enfrentar algo em comum. Porque você imagina cada um fazendo do seu jeito para algo muito grande como uma pandemia. Então, vamos pensar o protocolo como um conjunto de regras, de abordagens, de melhores práticas, de critérios mesmo, para a gente enfrentar a pandemia de Covid. Vamos agora ser objetivos, né? Algo muito grande que envolve países, 200, 300 países do mundo, se cada um fizer do seu jeito, o negócio complica. Uma coisa importante a falar do protocolo, é algo vivo, principalmente quando a gente enfrenta o desconhecido. A gente cria um protocolo básico que a gente acha que está entendendo o que está acontecendo, começa a atuar e vai descobrindo que precisa melhorar, que não é bem assim, não é tanto pela esquerda nem pela direita, tem que ir um atalho aqui e vai incorporando elementos. Um exemplo claro, né? Os protocolos que estão no mercado, todo mundo quer um protocolo para chamar de seu, e os protocolos que estão no mercado é um grande copia e cola, cuja origem é a Anvisa, que está muito bem, mas a Anvisa começou recomendando hipoclorito de sódio. Tempos depois, ela entrou no quaternário de amônio, né? Ela entrou no peróxido, ela começou a liberar outros ativos na medida que ela foi entendendo e foi sendo pressionada pela ciência, pelos especialistas, como a Abralimp, por exemplo, e outros tantos. Então, entender o que é protocolo como esse conjunto de regras e entender que ele é uma coisa viva é importante, porque ele também, mesmo esse conjunto básico de regras, ele não se aplica da mesma maneira para todo mundo. Dada a complexidade que cada organização tem, né, no hospital, numa escola, num supermercado, você tem que ir adaptando essas regras para poder ser efetivo na execução desse protocolo, que é algo que também gostaria de me deter lá na frente, que eu acho que é o melhor que a gente pode contribuir hoje. Mas, para não ser repetitivo, eu diria, só para a gente começar, e se alguém tiver algo a complementar, será muito bem-vindo, como esse conjunto de regras, de boas práticas, de critérios, de entendimentos, para enfrentar algo em comum, que tem línguas diferentes, idiomas diferentes, práticas diferentes, mas que algo em comum a gente precisa fazer para enfrentar. A isso chamamos de protocolo. E aí tem várias variações sobre o tema, e lembrando que ele é algo vivo. Para começar, acho que é o começo que eu gostaria de pontuar, que pode ser complementado por qualquer um de vocês aí. Muito obrigada, Ricardo. Acho que ficou bem claro. E vamos, então, agora entender na prática. O Marcelo ressaltou aqui a fala do Ricardo como conjunto de regras que visa o bem-estar comum. Então, eu vou mudar minha pergunta, Lívia e Michele, que essa pergunta é para vocês duas. Qual era o conjunto de regras que visava o bem-estar comum das pessoas nos edifícios que vocês coordenam antes da pandemia? A ideia, pessoal, é a gente traçar um antes e depois. Por favor, Lívia. Bom, em tudo em facilities tem protocolo, né? Não só limpeza, como em todas as atividades, todas as áreas que a gente gerencia, que nós gerenciamos, né? Antes, o que a gente nos preocupávamos, o gestor de facilities na área da limpeza, nos protocolos, não mudou praticamente muita coisa. Nós só apenas acrescentamos, né? Então, nossa preocupação sempre foi manter a limpeza, né? A saúde das pessoas naquele ambiente. Se o local está confortável, se está agradável, se nós estamos seguindo os protocolos das organizações. Nossa preocupação era mais básica em relação a equipamentos, aos produtos,
a gente ficar mais preocupado com relação aos estoques, os insumos, os treinamentos, né? O diálogo com as equipes. Só que o que acontece? Como o Vaccaro falou, o mais importante é a gente saber a cultura do prédio, das organizações, para que você consiga conciliar, né? O protocolo correto para uma limpeza, né? Que seria a higienização correta, sem contaminação cruzada, verificar se o produto tem as fichas certinhas lá na sala da limpeza, verificar se as equipes estão com os uniformes corretos, verificar se os treinamentos estão em dia, toda essa parte, todo esse conjunto de informações, né, e o dia a dia, a gente sempre teve que alinhar com a cultura das organizações. O básico, a gente sempre, é mais ou menos um arroz e feijão aí, né, se aplica em qualquer organização, mas os detalhes aqui embaixo, eles são extremamente importantes, a gente ter a comunicação, entender, conhecer os nossos clientes, conhecer as pessoas que a gente convive, para fazer funcionar, porque senão não vai para frente, né? Então, a comunicação com as equipes, com os líderes, com a empresa, entender os processos, isso sempre houve. Mas aí na próxima, agora, na hora que eu for falar sobre como está agora, aí vocês vão sentir a diferença, que é bem bacana. Obrigada, Lívia. Gente, é difícil dar conta-gotas, né? Segurar o segredo. E, pessoal, sejam todos bem-vindos. Tem muita gente que chegou por agora. A gente já passa aí das 60 pessoas nessa live. Eu gostaria muito... Aqui é um evento, pessoal. A gente não pode estar junto, eu beijar vocês, abraçar, trocar cartão, apertar a mão. Enfim, com falar alto, dar aquela minha gargalhada característica de Paola. É Paola sendo Paola. Então, o que eu quero pedir? Vamos tentar trazer esse mundo para o virtual. Coloquem aí o nome de vocês, o LinkedIn de vocês. Eu vou a conta-gotas distribuindo o nosso LinkedIn também pelos comentários de todos nós, que estamos em 6 pessoas, para que a gente depois possa dar continuidade, porque aqui a gente não vai sair com um protocolo de limpeza limpo. Nós vamos sair com incomodados, cutucados, com um monte de orientações, insights, para que cada um construa o seu protocolo de limpeza, porque Ricardo e Lívia bem falaram que a gente precisa da cultura da empresa. E cultura da empresa é igual a nossa digital. Cada uma tem a sua. Então, preparem o caderno e a caneta, que agora a Michele vai dar outra dica para a gente de como é que era, antes da pandemia, o protocolo de limpeza ou o conjunto de regras no edifício residencial que ela atua. Então, a gente fala em empresa, né, em condomínio residencial, as pessoas, às vezes na empresa você tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né, no condomínio a pessoa está ali todos os dias. Então, a gente que trabalha com facilities, a gente já tem um crivo de exigência para fazer com que tudo isso que a Lívia falou, o Vaccaro falou, de se cumprir protocolos que já existem, para garantir a saúde de todos com relação à contaminação cruzada. Então, a gente já tem um crivo de exigência alto, né? Então, a gente já treina os funcionários, já instrui. O mais importante nesse processo, até anterior à pandemia, para mim, sempre foi trazer a pessoa do front para entender o porquê era importante ela cuidar daquilo e fazer daquela maneira e seguir aquela ordem, aquela regra de execução do trabalho, né? Então, a gente já tinha um certo trabalho organizado, né, com alguns protocolos, né, e como a Lívia disse, é difícil segurar, né, Paola, porque dá uma continuidade, assim, o que a gente está fazendo agora, mas, em resumo, eu acho que eles já falaram muito bem, eu só vou ser repetitiva, e eu acho que é isso, a gente já tinha aí alguns protocolos. Pessoal, tá ficando com dúvida, tá ficando curioso? Manda a pergunta no chat que eu divido com todos eles. E não tem problema mandar a pergunta. Sendo do assunto que a gente está tratando e que eles são especialistas,
Bora lá que a gente vai colocar tudo nesse caldeirão. Michele, muito obrigada pela resposta. E gosto que vocês viram, né? Tá? Pergunta-resposta para manter isso bem acelerado. Vamos então passar a palavra para o Renato Rates com a pergunta. Renato, a gente sabe que mudou tudo, ou mudou muita coisa. Mas mudou muita coisa e não mudou. Então, eu gostaria muito que você nos orientasse e quais são essas orientações para que a gente possa adequar o protocolo de limpeza em tempos de pandemia. Porque pela resposta da Michele e da Lívia, não é rasgar o que a gente tinha antes, é uma adequação. Conta para a gente, tira um pouco da nossa ignorância com essas orientações para saber que a gente está fazendo certinho. Gente, eu aprendi uma que vocês não têm noção no dia do alinhamento dessa live. Depois eu conto, deixa ele falar que senão eu vou dar spoiler, e não pode. Ô, Paula, fica à vontade, eu nem vejo como uma ignorância, eu acho que é conhecimento, é informação. Tem muito uma questão, será que tudo mudou? A roda da higienização e limpeza, ela mudou após pandemia? Na verdade, não, né? A verdade é que se você me pergunta agora, há uma inovação em limpeza diante da pandemia? Não há, né? O mercado de limpeza profissional, antes da pandemia, ele já estava preparado com protocolos, com equipamentos, com produtos químicos, para atender esse momento de pandemia. Então, tudo que a gente aprendeu de limpeza antes, ele serve nesse momento. O que a gente fez é mudar o olhar de limpeza, o mindset de limpeza, ele mudou, né? E nós aqui da Abralimp, visando até mesmo padronizar os protocolos de limpeza durante a pandemia, foi desenvolvido um manual com as informações básicas recomendadas para auxiliar as empresas do setor de limpeza profissional, aos facilities, no melhor desempenho de suas atividades. Então, acaba colaborando no combate, né? Então, a gente vem carregado de muitas dúvidas, né? E eu vou aqui trazer pontos que eu acho importante, tá? Dessa adequação dos protocolos de limpeza. Uma coisa que eu gosto sempre de trazer e enfatizar, né? Não existe nenhum milagre, nenhum segredo. Se há muitas questões milagrosas vindos à luz, como tapete sanitizante, túnel de desinfecção, né? A própria Anvisa já se posicionou quanto à eficácia desses túneis de desinfecção, eles não são recomendados. O tapete sanitizante já foi bem discutido, que realmente em escritório isso não é recomendado, até porque pode manchar o carpete, o piso, com o produto que você utiliza, né? Então, o que se muda, né? O ponto ali mais importante é o aumento da frequência de limpeza, né? Então, o mindset, ele muda, né, dessa higienização. O que vai acabar acontecendo? A gente acaba fazendo um mapeamento das áreas de alto toque, como catracas de entrada, saídas, móveis, objetos, utensílios, teclados, mouses, telefones, fechaduras, portas, puxadores, botões, tudo aquilo que as pessoas tocam diretamente no dia a dia, no escritório, no condomínio, em qualquer espaço, a gente vai ter que fazer esse mapeamento, né? Então, por isso que eu falo que o mindset da limpeza, ele mudou, né? Então, você não tinha um aumento de frequência nessas superfícies de alto contato. E um outro tema importante é o mapeamento dos ambientes com maiores riscos. Então, dentro das empresas, nos condomínios, a gente tem um ambiente onde tem um alto fluxo de pessoas, né? Como entrada, elevadores, ambientes open space, banheiros, salas de espera, copa, e entre outros. Então, eu tenho que fazer esse mapeamento, essa mitigação de riscos, como a Lívia até trouxe, né? Eu saber aonde estão esses riscos, e a partir dali, eu acabo adotando, né, o protocolo de higiene e limpeza, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha um processo que a gente falava de higienização e limpeza.
a gente não adotava um processo de desinfecção. O tema de desinfecção, ele surgiu agora dentro da pandemia, né? Então, a desinfecção, ela nunca foi adotada nos escritórios, né? Então, era algo muito utilizado em indústrias farmacêuticas, alimentícias e nos ambientes hospitalares, porque qual é o papel da desinfecção? Dela eliminar qualquer patógeno, micro-organismos. Então, esse conhecimento, ele veio da indústria farmacêutica, alimentícia, hospitalar, e isso acabou sendo adequado, agregado dentro dos espaços corporativos. Então, esse é um ponto de mudança bem importante. Se você me perguntar agora, Paula, Renato, qual que é o ponto mais importante? É que a gente acabou adotando um processo de desinfecção, tá? E a gente fez todo o mapeamento, mapeamos as superfícies de alto toque, né? A gente acaba aumentando a frequência de limpeza. Todo mundo me pergunta, Renato, o que vocês da Abralimp acabam recomendando? No mínimo, 4 vezes ao dia de realmente um repasse dessa frequência aumentada, tá? Então, o mindset das equipes de limpeza acabaram se mudando com tudo isso, tá? Então, é necessário fazer um treinamento com essas equipes, mostrar como que vai ser esse processo de retomada, o quanto é importante. Eu sempre falo que o profissional de limpeza, ele tem um papel de agente de saúde, né? E isso é importante sempre trazer para os colaboradores de limpeza. E um outro ponto importante, né, que é a escolha correta dos produtos, né? E lembrando que no caso de desinfetantes, é essencial o registro junto à Anvisa, né? Então, pois é o que garante a eficácia daquele produto, né? Então, nesse momento de pandemia, houve uma corrida muito grande na busca de álcool em gel, de produtos desinfetantes, então é sempre bom estar de olho no rótulo, né? É sempre bom se ver aquele produto registrado na Anvisa, se vem de uma empresa séria. E também um ponto importante, né, que eu gosto de sempre frisar, que a gente fala muito de desinfecção, mas antes da desinfecção é preciso fazer um processo de limpeza, eu preciso remover as partículas de sujeiras do ambiente. Então, você imagina que o ambiente, ele está sujo, ele tem o uso comum dele, e ao aplicar o produto desinfetante, aquela sujeira na superfície, ela acaba absorvendo, né? O próprio produto desinfetante, ele acaba até perdendo a ação dele. Então, um ponto importante é que a gente sempre vai fazer a limpeza das superfícies. Você pode estar utilizando um produto como um limpador, um produto com ação detergente, então as equipes de limpeza vão fazer a limpeza normalmente, e logo após você pode estar fazendo o processo de desinfecção. Hoje, né, o nosso mercado de produtos químicos profissional, ele é um mercado extremamente avançado, ele realmente existe produtos muito bons profissionais no mercado. Você tem produtos que você pode, que são 2 em 1, né? Como detergentes e desinfetantes em um só, que você faz a limpeza e a desinfecção em um único processo, ou o produto separado, o limpador mais o desinfetante, tá? E um ponto importante, que é sempre bom frisar, é o uso de sistemas de cores ou panos descartáveis para evitar a contaminação cruzada. Então, se eu utilizo um pano de microfibra numa superfície de mesa, eu não posso ficar utilizando ele em todas as superfícies do escritório, em todo o escritório. Então, é preciso setorizar por cores. O banheiro uma cor, as superfícies, os objetos de uma cor. Isso é algo muito importante, né? É algo que já está intrínseco dentro do mercado de limpeza profissional, né? E é algo que, para o Facilities, ele tem que estar muito atento. Então, você imagina que você faz a higienização do chão e depois você vai limpar
o escritório. Então, você acaba levando partículas, contaminação de um ambiente para o outro, tá? E um ponto importante que, até acho que eu tinha comentado com a Paola, né, que a varrição, né, é muito comum de se ver isso em condomínios residenciais, de se ver varrendo, né, ainda bem que eu não vejo isso dentro dos escritórios corporativos, mas em condomínios ainda é muito comum, né, e a varrição, ela não é recomendada pelo seguinte, porém, eu vou estar levantando as partículas de poeira suspensa no ar e eu vou estar trazendo aquela sujeira, aquelas partículas para um outro ambiente. Então, eu acabo contaminando, né? Não é um processo eficaz, né? Então, a gente acaba adotando um sistema de limpeza semi-úmido ou úmida, né? E aí a gente chama de varrição úmida, né? Que a gente faz a coleta das partículas de sujeiras não aderida, né? Então, você pode fazer essa limpeza úmida com o auxílio de mop úmido, mop spray, sistema de limpeza Pulse, né? Com os devidos produtos para limpeza, detergentes, limpadores e multiusos. Ou finalizar com desinfetante, né? E um ponto sempre importante é que em grandes áreas, como que eu vou fazer isso, Renato? Eu sou de um shopping, eu ouvi esses dias, condomínios comerciais, escolas, né? Que são áreas grandes e eu tenho que fazer uma frequência de limpeza maior, porém eu tenho usuários que estão utilizando esse ambiente, esses usuários não podem parar, né? Então é possível fazer a limpeza desses espaços com produtividade e eficiência utilizando uma lavadora de pisos, né? Uma lave seca. Então, a gente acaba também readequando esse contrato de limpeza que eu tenho hoje para a necessidade de atendimento, frequência de limpeza. E um ponto até importante que entra, né, num protocolo, e aí já nem é para as equipes de limpeza, mas é para os usuários que se utilizam desse espaço, é o self-clean, né? O self-clean, ele é algo que veio para ficar. O usuário daquele espaço, ele é convocado como um agente de saúde. Então, você imagina que o usuário do espaço, ele se torna protagonista, ele acaba higienizando a área dele, a estação de trabalho, quando ele já entra na empresa e quando ele sai, e ele pode limpar a qualquer momento, né? Então, não precisa esperar pelo profissional de limpeza para manter a sua estação de trabalho limpa. Então, isso também entra, né, como algo muito importante num protocolo de limpeza, porque você acaba trazendo um protagonismo desse usuário também para a prevenção do Covid-19, né? E depois a Paola vai passar um QR Code aqui com o manual da Abralimp, ele é um manual bem extenso, né? Eu trouxe alguns pontos importantes que eu fui pegando, né? Para compartilhar com a audiência, compartilhar com vocês, e se alguém quiser também contribuir comigo, fica à vontade. Obrigado. Aqui está o QR Code. Obrigada, Renato. Acertei. O QR Code, ó. Acertou a direção do dedo e eu errei, ó. Já fala para cima. Gente, esse aplicativo que a gente usa, esse broadcast que a gente usa para transmitir a live com vocês, ele é fabuloso, porque ele é espelhado. E aí, o que acontece? Eu sempre faço assim e dele dá errado. Então, Renata, você está debaixo do QR Code, é só levantar o dedinho, o pessoal clica, que o manual está disponível gratuitamente. O manual ele tem para diversos setores, né? Ele tem para escritórios, ele tem para transportes, ele tem para condomínios. Então, acho que vale pegar o celular, né? É um conteúdo rico, é um conteúdo feito por toda a Abralimp, pela a Câmara Setorial de Químicos, equipamentos, prestadores de serviço. Então, houve um grande trabalho da Abralimp, né? Os especialistas do mercado, para trazer e compartilhar essas boas práticas com todos vocês.
Perfeito, o QR Code fica aqui mais um pouquinho, que a gente continua falando de protocolo e tem mais algumas surpresas para vocês durante essa live, então continua sentadinho aí, dá um golinho de água, um cafezinho, um chazinho, o que vocês quiserem. Até pipoca tá valendo, turminha. E eu quero falar depois, a gente já sabe que não, a Lívia já falou, a Michelle falou, o Renato falou, o Ricardo abriu a live falando que não são só protocolos, e eu vou fazer a minha pergunta, não é idiota, gente, não riam de mim. Basta só o protocolo, Ricardo? Ou o que mais a gente precisa além do protocolo? Bom, você já respondeu, né? Não basta, né? Mas vamos contextualizar esse não basta, né? Senão a gente fica... Vamos dar alguma coisa para a nossa audiência levar para casa, né? Acho que já começou muito bem. As meninas já responderam tudo o que precisava, né, do que eu poderia falar que contribuiu. O Renato deu detalhes de como aplicar isso. Claro que não basta, né, mas vamos contextualizar. Eu não sei vocês, né, eu detesto essa palavra novo normal. O que é o novo normal? É um clichê. O que é o clichê? O clichê é aquele lugar que a gente vai e que a gente acha que está falando a mesma coisa, e não precisa se aprofundar, não precisa pensar, mas se a gente for olhar e cada um falar aqui o que acha que é esse tal do novo normal, provavelmente nós vamos ter no mínimo 6, mais não sei quantas pessoas estão na audiência, percepções diferentes do que será esse novo normal. Então eu detesto essa expressão, evito usar, estou usando aqui só para caracterizar, vamos combinar assim, como clichê. Então é um clichê, e o protocolo pode ser um clichê. Então, eu fiz o protocolo. Não, eu estou no protocolo. Então, tá tudo certo. Tá bom, fez. Eu tenho o protocolo para falar de meu, chamar de meu, tá resolvido. O que a gente não pode deixar é o protocolo virar um clichê. Até porque, vou dar outro exemplo. A questão das vacinas. Você pode ser anti-vacina, mas você está afetando, tem uma questão ética, moral, cultural, tem que ser enfrentado. Você pode não tomar vacina, mas você vai estar contaminando as outras pessoas. Isso é certo ou errado? Eu nem vou entrar aqui na discussão pró e contra a vacina, mas dizer o seguinte, se você não usar o protocolo, se você não for a fundo, tem uma questão ética, moral aí, porque as pessoas querem ter segurança de que vão ter a sua saúde preservada no trabalho, na loja, no shopping, onde quer que seja. Então, você dizer que está usando o protocolo de maneira rasa, um clichê irresponsável, você está cometendo um problema muito sério. Então, não basta. Eu queria usar um outro exemplo que pode estar fora de moda, mas acho que ajuda a audiência a entender, e depois quero finalizar com 3 passos para ser concreto, para as pessoas levarem alguma coisa concreta da minha parte, embora tudo já foi falado. Vocês conhecem a pirâmide de Maslow, certo? A pirâmide de Maslow, ela já está muito mais complexificada, está muito mais atualizada, mas ela serve para muita coisa. Para quem não lembra, a pirâmide de Maslow é sobre as necessidades humanas. Na base estão as fisiológicas, então você comer, beber água, se proteger do frio, depois vem as necessidades de segurança, depois a social, depois a de estima e depois a autorrealização. É um processo da construção humana que vai acontecendo e você pode pular alguma, sei lá, depois... Não sei, eu não sou psicólogo para falar, mas ela fala muita coisa e ela ainda é atual. O que é o protocolo, na minha opinião? É quase como uma pirâmide de Maslow. Eu acho que é uma comparação que vale a pena que a gente entenda. Tem um nível básico, fisiológico, que tem 4 coisas que você tem que fazer. O seu protocolo tem 4 itens. Você tem que lavar as mãos, limpar as superfícies, promover o distanciamento social e usar máscara. Ponto. Esse é o protocolo. Acabou, tá bom, fechou. Precisa mais? Você precisa agora detalhar. O bom senso resolveria isso. Mas, infelizmente, Deus não distribuiu o bom senso igual pela humanidade. O seu bom senso não é igual ao meu, que não é igual ao do outro, e aí não resolve o problema. Por isso que o protocolo é vivo e ele precisa crescer. E crescendo, né? O Renato já deu um monte de detalhes que tem no protocolo da Abralimp, que está muito bom, por sinal, né? Manual, mais que protocolo, eles foram muito além, né? E eu vou dar outro exemplo da minha parte aqui. Então, Maslow funciona assim. Agora, e que mais? Né? Então, tem tecnologia, tem cultura, tem complexidade. As meninas falaram agora há pouco. Isso precisa entrar na pirâmide dos protocolos para a gente contemplar as nossas necessidades, que não são as mesmas para cada um.
né? Tanto a Michele quanto a Lívia falaram sobre isso. Condomínio residencial, a complexidade, né, das áreas e a cultura das empresas que são diferentes, foram muito bem mencionados, porque não é mesmo a solução. Mas, para funcionar, ele é o começo. Então, nós estamos na base, essas 4 coisas a gente precisa fazer. Mas depois nós precisamos detalhar. Nós precisamos entender a cultura do prédio, da organização. O Renato falou a complexidade do edifício, para que ele serve, né? Para definir as frequências, porque eu poderia falar, aumenta a frequência. Ok, mas quanto aumenta a frequência? O que se faz naquele prédio? E aí eu preciso entender do que eu estou falando. Vai depender do produto, do ativo que eu vou usar, né? Da distância que as pessoas vão estar e como é que elas vão trabalhar. Então, eu preciso detalhar e preciso treinar, gente. O profissional de limpeza precisa ser treinado, acompanhado nos mínimos detalhes, senão vai acontecer o que o Renato falou, vai ter infecção cruzada, ele vai usar o mesmo pano que ele usou na privada, na pia e na mesa. Ele vai espalhar a contaminação, ele não vai evitar. Ele pode estar até usando o produto certo, uma hora vai perder o efeito e vai ter problema. Então, precisa treinar para não ter infecção cruzada. E aí é entrar no maior desafio de todos, porque, gente, o protocolo, para mim, é etapa vencida. O que as pessoas querem o problema está na comunicação, porque o funcionário da Lívia, ele quer saber se o negócio está limpo ou não. Como que você comunica isso se a gente está matando um bicho invisível? O aluno da escola, o pai do aluno da escola, quer saber se a escola está segura para ele botar o filho dele lá na segunda quinzena. Você vai... A gente evitou fazer cirurgia porque não sabia se o hospital ia estar à altura. Mesmo usando os seus protocolos, ele ia dar segurança. Como que a gente comunica? Este é o maior desafio do momento. Para aqueles que estão fazendo corretamente, aplicando os seus protocolos, os seus treinamentos, fazendo tudo direitinho, ainda resta um desafio. Como eu digo e provo que as coisas estão funcionando. E aí nós precisamos de um esforço de comunicação e juntar o fornecedor com a empresa para chegar e mostrar que está fazendo, que está aplicando, que as coisas estão seguras, porque esse desafio é imenso e ele não foi ainda enfrentado totalmente. Porque as pessoas não querem voltar porque estão inseguras. Mesmo que muitos pudessem voltar, não voltariam, porque não têm certeza sobre o que vão encontrar. E a escola está num dilema infernal agora, né? Como é que prova para o pai do aluno? E a gente tem visto as escolas fazerem coisas extraordinárias em termos de segurança para proteger as crianças, mas é tão difícil. E por que isso leva ao quê? Aí o pessoal inventa aquelas coisas extraordinárias, os túneis aparecem. Por que o túnel comunica? Se eu botar um túnel e ficar espreando coisa na frente da escola, tem até um vídeo que correu na internet, que nós condenamos muito, bota a criança lá dentro de um túnel de desinfecção, você vai resolver o problema do corona e vai botar outros problemas para a criança, né? Você não pode usar esses desinfetantes nas pessoas, inalar essas coisas, né? Então, você começa a derivar para... Isso é esforço de comunicação. O supermercado faz o túnel com o carrinho, está tudo dentro do saco, o produto não chega você vai ter que chegar em casa e tirar tudo de novo e limpar tudo de novo. Então, essas coisas podem funcionar em determinadas circunstâncias. Não estou dizendo que está errado, né? Ultravioleta funciona, mas você tem que ter um baita de um cuidado, porque a luz é cancerígena. Funciona super bem, mas você tem que isolar a área, fechar, né? Ligar o botão e não ter ninguém lá dentro e deixar usar. Então, tem uma série de tecnologias que funcionam, mas precisa ser cuidado. Então, essas tecnologias ganharam muita força porque elas comunicam. Eu estou fazendo alguma coisa. Então, para não ficar tomando muito a ideia, então, foi falado de cultura, foi falado de treinamento, foi falado de aumento de frequência e foi falado de comunicação. E eu estou batendo muito nesse ponto porque ele é muito importante. E vou acrescentar a personalização, porque nenhum prédio, já foi falado, é igual ao outro. Então, eu queria falar em 3 práticas, 3 passos, que eu acho que é a coisa concreta que você tem que focar a quem não está assistindo. Sim, pega um protocolo e adapta a sua necessidade. E aí ele precisa ser adaptado mesmo, porque a Anvisa tem um ótimo... O da Abralimp está ótimo, foi feito com inteligência coletiva, muita gente boa participou, com o manual. Parta desses que são confiáveis, mas personalize, porque a sua empresa talvez não seja igual a um genérico, que você não consegue personalizar cada um. Coloque em prática, de verdade, com profundidade, sem clichê,
de treinar, acompanhar, auditar, fazer o PDCA inteiro. Está funcionando? Não está, melhora. Eu disse, o protocolo é algo vivo. Cada vez que a gente pensa em voltar, aqui aparece um caso novo, a gente zera tudo, começa tudo de novo para tentar dar mais segurança para o pessoal. Então, ele é vivo. Então, primeiro protocolo. 2, colocar em prática, mas de verdade, com profundidade, com inteligência, com personalização. E 3, comunicar, comunicar, comunicar. Pensando nisso, nós da ALIA também, que usamos o mesmo critério da Abralimp, que é a inteligência coletiva, que muita gente que entende fazendo juntos. Criamos também 9, não chamamos mais de protocolo, porque ele ficou tão extenso e tão detalhado, que nós chamamos de programa lá na ALIA. Foi feito a muitas cabeças, virou um programa de limpeza. Por quê? Ele parte das informações básicas sobre o que é a Covid, os 4 coisas básicas que você tem que fazer, mas depois ele vai para os EPIs que você tem que usar, ele vai para o POP da limpeza, daí ele vai dar os detalhes de como você tem que fazer, como que você olha para o rótulo do produto, como que você escolhe o ativo para a sua necessidade. E aí virou um negócio tão detalhado que a gente passou a chamar de programa. Cada um deles tem 60 e poucas páginas. E é algo que eu tenho muito orgulho, ele está à disposição de todo mundo, nós não estamos vendendo o programa, né? Muita gente compra o programa do Einstein, compra o programa de não sei quem, que são bons, mas eles fizeram o genérico, né? E você tem que ir lá e adaptar o seu. E a gente faz questão de levar esse programa e ensinar a usar até o fim, mesmo que não seja com a gente, porque a hora da verdade é agora. Nós estamos diante da pandemia e nós precisamos ajudar uns aos outros para sair mais rápido disso aqui. Então, a ideia é disseminar. Claro, a gente não vai mandar por e-mail nem pelo correio. A gente vai explicar porque ele merece que explique pessoalmente uma coisa tão detalhada e tão rica que pode perder alguns detalhes. Então, esses 3 passos, para mim, eles resumem, quer dizer, ter o protocolo, colocar em prática no sentido mais profundo de estudar, de personalizar e de adaptar, e comunicar colaboradores, clientes, para cima, para baixo, para os lados, o que está sendo feito, pede ajuda do seu fornecedor para que essa comunicação seja bem feita, usa a digital, cartaz, palestra, não importa, dê segurança do que está sendo feito e bem feito. Eu sei que a maioria dessa audiência já está fazendo coisas muito bem feitas e merecem ser comunicados. Para não ficar me estendendo, eu vou pedir para a Paola passar um vídeo que ilustra esse programa, que tem todos os tópicos que a gente fez. Tem 1 minuto, acho que menos de 1 minuto, e nós fizemos com as 13 empresas, mais sob coordenação da ALIA, uma inteligência coletiva, a mesma que a Abralimp usou, que são seus especialistas, e que também produziu coisas bastante interessantes, de muita qualidade. Por favor, Paola, passa o vídeo para mim.
Obrigado. Eu imagino que a pergunta foi mais que respondida, mas sim, a gente tem um psicólogo entre nós, e eu quero passar também a palavra para o Renato complementar ou colocar o outro lado da mesa nessa resposta sobre não basta, não vou nem fazer a pergunta mais, que agora eu já sei a resposta, não basta só protocolo. E eu imagino também que a língua da Lívia esteja se fervilhando para falar, porque ela me disse algumas coisas disso que o Vaccaro comentou do protocolo. Protocolo é fundamental, Paula, mas não é só o protocolo, enfim. Então, eu já vou passar para o Renato a palavra, e em seguida eu vou passar a Michele e Lívia, se preparem que é a hora de contar o segredinho de como ficou depois de tudo isso. Renato, por favor. Show, Paola. As minhas palavras fazem apoio ao Ricardo Vaccaro. Realmente, ele trouxe um ponto, acho que é o mais importante, é a cultura, né? O protocolo é um organismo vivo, mas eu tenho que fazer a comunicação e o treinamento das equipes de limpeza. Esse é o passo mais importante para eu conseguir colocar em prática todo um plano de retomada, todo um plano de protocolos, de regras, né? E é preciso conscientizar as equipes sobre, além, né, da importância da lavagem de mãos, né? Isso é algo que a gente fala muito, né? E que é muito importante, e também o correto uso dos EPIs, né? E um ponto que sempre acaba esquecido é a correta higienização e limpeza dos equipamentos no DML. Então, as equipes, elas vão fazer a higienização no dia a dia, retornam com um carrinho funcional, com um mop, e tudo aquilo precisa ser higienizado e bem guardado dentro do DML, né? Então, porque se você utilizou aqueles equipamentos, você está levando a contaminação lá para o DML. E se você não higienizar, não fazer a limpeza, equipamento, ele vai ser utilizado novamente em outro momento, num outro dia, e ele precisa estar bem higienizado, né? E um ponto é, claro, é treinamento, comunicação, né? Não é só comunicação com as equipes de limpeza. O desafio hoje do Facilities, ele é justamente trazer a comunicação pro usuário, pro seu cliente, né? Um ponto que o Ricardo Vaccaro trouxe da escola que colocou o túnel para fazer uma comunicação visual, para falar que está fazendo algo de desinfecção, né? O papel do Facilities é fazer essa comunicação, ou seja por e-mail, ou seja por um comunicado nos ambientes, né? Adotando o que está sendo adotado de protocolo. Então, tudo isso traz mais segurança aos usuários daquele espaço, eles estão sabendo o que está sendo feito, e isso traz mais tranquilidade. E um ponto importante é realmente, né, a execução correta, né? Sem treinamento, você não vai saber como fazer essa mudança desse mindset, né? Então, você vai fazer todo o mapeamento das superfícies de alto toque, você vai fazer dos ambientes, porque é um organismo vivo esse protocolo, então cada espaço, cada público que se tenha, né, a gente diz usuários, número, pessoas, tamanho, espaços, tem carpete, não tem quantos banheiros, então tudo isso torna um protocolo um organismo vivo, assim como o Ricardo bem explicou, né? E um ponto que eu até queria trazer, a Abralimp, ela disponibiliza cursos gratuitos através da Uniabralimp, tá? Então, quem das equipes de limpeza profissional estão buscando treinamento, uma reciclagem, a Abralimp está fazendo os cursos em EAD, tá? Não é presencial, então tem muitas empresas e associados participando, né? Trazendo as equipes, né? Eu acho que o desafio é como que eu vou treinar as minhas equipes nesse momento. Então, aqui, acertei, tá? A Uniabralimp, fiquem à vontade para acessar. A Abralimp, ela se coloca à disposição também, é só entrar em contato, falar conosco, tá? E eu acho que
esse não só o protocolo basta, né? A cultura das pessoas dentro da organização é um ponto importante. Não adianta eu montar um protocolo de retomada, um programa como a Alia bem adotou, eu posso usar o programa da Alia, eu posso usar o manual da Abralimp, desenvolver esse trabalho dentro da organização e o usuário, ele não ter a cultura de ser participativo, de higienizar as mãos, de manter o distanciamento. Então, o papel do Facilities, ele é de extrema importância, né? Ele não vai só lidar com as equipes de limpeza, ele não só vai fazer a mitigação de riscos, mas ele vai ter que lidar com cada usuário, e cada usuário vai reagir de uma forma através da comunicação. Então, é ser muito flexível nesse momento, é ouvir o usuário, tentar trazer ele justamente para o lado do time de Facilities, né, e trazer ele como um protagonista também dentro desse papel, né, eu acho que não só as equipes de limpeza, mas também o usuário. Obrigado. Obrigada, Renato. Pessoal, vocês viram aqui o QR Code, né? Espero que vocês tenham feito o download. Os cursos que estão sendo disponibilizados são gratuitos e via EAD, porque, como foi dito, distanciamento é vital nesse momento. E eu quero agora convocar Lívia Lourenço, nossa gestora de Facilities, ou uma das gestoras de Facilities do painel, para compartilhar com a gente o que foi feito, o que está diferente. Conta um pouquinho para a gente da rotina, dos novos protocolos que estão lá já sendo executados na espera dos colaboradores. Bacana. Bom, Paula, a primeira coisa, antes de a gente montar o protocolo, foi conversar com as equipes e pedir para que eles tivessem calma. Tem que ter calma, né? Vamos se desesperar. Nesse momento, a gente precisa entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para proteger as instalações, proteger as pessoas, proteger a comunidade como um todo, proteger a minha equipe, né, os meus fornecedores parceiros. Então, essa era a parte mais era primordial, antes de começar qualquer coisa. Segundo foi a comunicação. Então, a gente sentou e conversou com o nosso fornecedor, o supervisor, e nós fizemos um protocolo, um levantamento das necessidades a 4 mãos. Mas isso não era o suficiente, porque nós temos expertise de fazer a gestão dos serviços, as empresas de limpeza têm as expertises, mas nunca tinha acontecido um tema tão grave assim, tão, né, com uma pandemia como essa. E aí nós fomos buscar apoio da Abralimp, da associação. Então, chamamos para conversar, pedimos ajuda. Eu acho que esse é um ponto super importante. Nós não sabemos tudo, então a gente precisa de ajuda. E um momento como esse, todos nós temos que nos ajudar. Então, a gente sentamos com as equipes para entender quais eram as necessidades, sentamos com o responsável pelo negócio, sentamos com a Abralimp, que é especialista, né, no ramo de limpeza, na associação de limpeza, uma das mais importantes. Junto com a nossa expertise de gerenciamento, a gente conseguiu fechar os protocolos. E foi básico, como eu digo assim, olha, antes de fazer o arroz com feijão, é que era uma coisa muito, muito automática. Você higienizava, você colocava os insumos em ordem, agora não, né? Você colocava um insumo de qualidade, e o cliente, as empresas, não via a limpeza como saúde, ela via isso como um custo, e não como um investimento para o funcionário dela. Ela via isso, nossa, é um custo, o contrato mais alto é o da limpeza. Então, quando aconteceu tudo, esse problema, né, que nós estamos vivendo no mundo, e a limpeza virou protagonista, né, foi muito bom para a gente, essa gestão, porque quando a gente sentou, fez o protocolo a 4 mãos, a gente definiu, primeira coisa, são as máscaras. Foi fácil colocar a máscara no pessoal que fica 8 horas lavando os banheiros, higienizando as mesas, conversando entre si? Não foi fácil. Então, primeira coisa, foi as máscaras, proteção, distanciamento. Gente, acabou a festinha de rodinha, de tomar café todo mundo junto.
acabou, não vai mais andar em duplinha, vocês vão ter que fazer as refeições separados, né? Vocês não vão poder mais trocar, utilizar o mesmo borrifador de uma. Ah, eu esqueci, estou com preguiça de ir lá no DML. Ah, eu pego daqui da minha amiga do andar de cima. Não, não tem mais isso. Então, o distanciamento, as proteções. E o mais importante de tudo isso foi ensinar os protocolos de higienização e desinfecção. Então, foi treinar. Nós iniciamos nosso protocolo nesse contrato que eu estou, nesse prédio, em finalzinho de março e abril. Já estava redondo. Até hoje, já se passaram quase 6 meses, 5 meses, nós continuamos dando treinamentos semanalmente. E aonde a gente identifica a necessidade de estar dando treinamento? Você está lá no prédio, você conversa com a sua equipe, você está presente com a sua operação, e aí você identifica quais são os pontos que precisam melhorar. Se o uso da máscara não está legal, se estão limpando, o que adianta você comprar peróxido quaternário de amônio, um produto de efeitos que vão me fazer a desinfecção, só que ela não está usando com pano codificado, ela antes não está limpando. Ah, já que eu vou estar passando aqui o produto mesmo, vai de uma vez só, para que limpar 2 vezes. Então, tudo isso a gente fica de olho muito próximo. Então, para identificar isso, você tem que ser muito presente na operação e ter o seu fornecedor e as suas equipes de limpeza muito próximo de vocês, né? De todos. Um outro ponto importante é a gente sentir as dores deles, né? E sentir as dificuldades. E uma coisa legal, por exemplo, eu tenho um coordenador que trabalha em parceria comigo e tenho uma equipe que está indo revezado, nós não voltamos 100%, nós usamos todos os serviços como se fosse o usuário final. Então, nós vamos no banheiro, a gente puxa a maçaneta para ver se está legal, se vai ser com o pé, se vai ser com a mão, a gente utilizou, eu vou no banheiro, o que está faltando no banheiro? Porque o protocolo está dizendo isso, né? Você faz a desinfecção e fazer a higienização e aumentar o repasse. É limpar o tempo todo, ok. Mas quando eu vou no banheiro, será que está faltando alguma coisa? Quando eu vou numa sala de reunião, será que não seria legal colocar um self-cleaning aqui, quando a pessoa usar, mesmo que ela esteja limitada com espaçamento, será que não seria legal eu utilizar deixar aqui um produto para que o usuário se sinta confortável, para que ele se sinta seguro, né? E aí, depois que a gente usa tudo isso, o que nós fizemos? A gente foi fazer o final, o descarte de tudo isso, né? As sustentabilidades, elas estão descartando corretamente como ela está limpando, os panos estão codificados, o lixo está sendo bem fechado, está colocando o lixo até o gargalo, né? Vamos pensar no próximo, a próxima pessoa que vai pegar esse saco de lixo, como que ela vai receber, né? Então, a gente fechou um ciclo. Agora, já se passaram meses, a gente está sempre se adaptando, porque é um hábito, é uma rotina. Agora, quando os usuários voltar, como que vai ser? Vai continuar a mesma coisa. Então, assim, teve coisas que nós colocamos que eu achei muito legal. O self-clean nas mesas, eu achei o máximo, porque o usuário ele vai poder limpar a mesa dele. Ele também, eu achei um máximo os sensores para abrir as portas. São tecnologias que vieram, que ajudaram bastante. Ficaram legais? Ficaram. Mas nada disso vai adiantar que quando o usuário final chegar e ele não ter cultura, ele não está alinhado com os procedimentos. Que adianta eu colocar um self-clean lá no pool de andar, um ponto de desinfecção, e aí ele pega o paninho dele, limpa a mesa e, joga de qualquer jeito. Então, não serviu de nada. Que adianta eu fazer os espaçamentos de sala de reuniões, nas áreas de convivência, colocar acrílico, e aí eles fazem uma rodinha de reunião e não estão usando máscaras, né? Então, é um trabalho que vai ser de formiguinha, de conscientização com as pessoas, porque dentro de um escritório é uma comunidade. A gente vive em comunidade. Então, eu tenho que sempre prover para esses usuários, né, para os colaboradores, sempre o melhor. Então, vamos dar produtos para fazer uma higienização detalhada na sua mesa, vamos fazer o espaçamento, a gente está dando todos os recursos, mas a gente precisa sempre colocar aquela sementinha ainda diariamente nas pessoas
informando, olha, é super importante você seguir os protocolos. Uns falam protocolos, outros falam cartilha da empresa, né? Cada um usa uma forma. Olha, quando você recebe o welcome, né, o kit de boas-vindas para o colaborador, deixar o tag, porque a minha limpeza vai estar sendo mais que monitorada, porque vai estar mais em evidência. Nós vamos estar olhando, nós vamos estar ajudando, nós vamos estar sempre contribuindo com informações, munindo eles de informações. Mas o usuário final dos escritórios ou das fábricas, de qualquer outro tipo de segmento, ele precisa também seguir a sua cartilha de boas práticas, né, de boa convivência. Mas eu acho que o maior desafio, no final de tudo isso, é a gente continuar, não tirar a limpeza, porque agora está todo mundo aumentando a limpeza, mantendo. Depois que voltar às atividades das empresas, as pessoas não acharem que nós somos, né, custo, e sim um investimento para a saúde de todos os colaboradores, um ambiente mais saudável. É isso, né, Vaccaro? Lívia, muito, muito obrigada. E eu já vou puxar a galera tá aqui, ó. Perfeito, Lívia. Não basta ter produto, tem que ter acompanhamento de protocolo de limpeza. E tem pergunta também. A pergunta a gente vai responder já, gente, porque tem uma enxurrada de perguntas super geniais, super construtivas. Então, a ideia, a gente está passando da 1 hora, vocês já perceberam, lógico, e eu espero que vocês continuem aqui com a gente, porque vai ter resposta para todo mundo. E eu quero convocar para cá a Michele para compartilhar com a gente a realidade dos condomínios residenciais. A Michele, eu não sei se vocês sabem, é um condomínio residencial com serviço. Então, o buraco é um pouco mais baixo do condomínio que geralmente a gente está acostumado, que tem o serviço simplesmente para as áreas comuns. Michele, seja bem-vinda de novo e bora lá agora compartilhar os segredinhos de como é que ficou depois dos protocolos dos produtos de regras obrigada, serem ajustados. Essa live, vou dizer que ela está muito rica, acho que por isso que a gente passou aí dos 60 minutos. Inclusive, eu estou aqui tomando nota, né? Porque várias coisas que eu ia falar, os colegas já falaram, enfim, acho desnecessário ficar, né, sendo repetitiva. Mas tem alguns pontos aqui que eu anotei. Por exemplo, o Renato, por diversas vezes, ele falou: esse ponto é importante, esse ponto é importante. Aí ele discorria sobre o assunto e falava, esse ponto é importante. Eu acho que tem que chamar à luz a nossa realidade de que todos os pontos são importantes, né? Então, por exemplo, para mim que vivo dentro de um universo residencial, que você tem serviço dentro do apartamento do condômino, né? A gente tem uma arrumação básica, que arruma a cama, higieniza banheiro, retira lixo, e no início dessa pandemia aí, tanto para resguardar o condômino quanto o funcionário, esse serviço ele foi retirado temporariamente para que todos tivessem segurança. Até porque, até hoje, né, a gente está aí há 6 meses, e até hoje, todos os dias, a gente está aprendendo. Foi o hipoclorito, né? Aí muda para o túnel, e aí vem nanotecnologia, aí vem spray. Então, assim, todos os dias a gente está aprendendo e vai aprender provavelmente ao longo dos próximos 6 meses e até o ano que vem, né? Até a gente ter uma vacina para isso. E eu acho que o que a Lívia falou agora é muito importante. A gente não parar de cumprir esses protocolos, né? Ela comentou sobre fazer tudo a 4 mãos. Então, assim, a gente sempre teve por cultura trazer o funcionário para a gente, trazer a equipe para a gente, no sentido de que eles entendam que são importantes, mostrar para eles a importância daquele processo, né? O quanto eles são importantes. Então, quer dizer, que se a gente tem um condomínio bonito, bem cuidado, não é por minha causa, eles estão na linha de frente, né? É um trabalho em conjunto, que eles têm a consciência da importância daquela execução e vão e fazem,
né? Para a gente, residencial, mora em condomínio também, né? A gente fica muito descontente porque as áreas foram fechadas, foi a primeira tomada que a gente teve aí. Então, tira serviço, fecha academia, fecha piscina, transmite pela água, não transmite, que produto a gente usa, quantas vezes eu higienizo esse banheiro, será que a gente deixa os banheiros das áreas sociais para os condôminos utilizarem, né? Quando a gente retomou a academia, olha, academia ok, 1 por hora, essa história do self-clean, muitas vezes para a gente no residencial não funciona muito, porque as pessoas entendem, estão muito corretas, que é o quintal da casa delas, né? E a gente, a equipe de facilities aqui, tá para cuidar das áreas comuns, né? Com um produto específico, aumentando a passagem nos lugares de maiores contatos, de maior volume, elevadores, enfim, como o Renato falou. Então, a gente teve o cuidado de liberar a academia, reduzir a quantidade de banheiros liberados nas áreas comuns, para que a gente consiga limpar com mais efetividade por mais vezes, né? Eu não tenho que sair limpando 7 banheiros, eu limpo 2, 3, né? Então, com isso, eu tenho efetividade e não aumento o meu custo, né? Lembrando que, reforçando o que a Lívia falou, que esse custo é um investimento, né? E a gente já tem no residencial com serviço esse investimento do cuidado, da limpeza, ser um pouco acima do que é num condomínio que não tem serviços, né? Que aí o nosso serviço Facilities fazendo a diferença aí. Como a gente já falou sobre muitas coisas, eu queria só passar alguns pontos aqui que os meninos falaram. A gente falou sobre os pontos importantes que o Renato comentou, né? A gente realmente não sabe tudo. Desde o início da implantação de um condomínio com serviço, a gente faz os memoriais, os planos de trabalho, ou os protocolos, né, a 4, 6 mãos, com os fornecedores, com pessoas que conhecem do assunto. A gente foi falado muito da troca por todos, de que antigamente a gente fazia a higienização, e agora a gente faz a desinfecção, né? Então, veja, eu tinha um serviço dentro do apartamento que chama arrumação básica. O que tem no meio desse bolinho aí? Higienização de banheiro, né? Então, para que a gente retome um serviço desse, que você expõe o funcionário que tem que estar com uma vestimenta adequada, paramentado, eu não posso fazer 50 apartamentos na mesma sequência, né? Porque você está levando a história da transmissão cruzada, que a gente que trabalha com isso já usa, né? Os paninhos coloridos, separados, setorizados há bastante tempo. Então, esses cuidados que a gente tem hoje, essa preocupação, ela é com relação ao que é efetivo. E como o Vaccaro disse, a gente sabia no começo uma coisa, mudou para outra e depois para outra. Então, é adaptação. E para que tudo isso funcione, não só a equipe tem que estar com a gente, tem que entender o que ela faz ali, a importância que ela tem, que a empresa só é bem vista quando é visitada por investidores, porque está bem cuidada, porque é bem gerida, e eles fazem parte desse processo, mas também dos usuários, né? Como a Lívia falou. A Lívia comentou também sobre a limpeza ser protagonista. A gente até comentou, né, Paola, que eu tenho muito isso, porque, assim, o ponto crucial de um residencial é a vista, quando você chega e você vê, é manutenção e limpeza, né? Então, tudo isso tem que estar muito orquestrado. Então, para a gente, isso é o carro-chefe aí. E que a gente tem que fechar ciclos, né? A gente tem que começar um processo, entender o meio dele, ver se realmente ele funcionou, acompanhar constantemente. O nosso papel não é ficar sentadinho na cadeira, a gente tem que fazer ronda, a gente tem que acompanhar, chamar o funcionário. Como é que você está fazendo? Porque você acaba de instruir, dá 10 minutos, o funcionário está fazendo diferente. Por mais que você traga ele, né, ao entendimento. A conscientização, que eu acho que isso de todos nós, onde a gente mora, onde a gente trabalha, na nossa vida social, né, tanto em casa quanto no trabalho, porque vivemos em comunidade em qualquer lugar que a gente esteja, né? Acho que é isso, né? Eu não quis, eu procurei anotar, porque como a gente, né, falou bastante pontos aí, eu acho que eu
não repetir o que os meus colegas já tinham falado, né? Revisão de procedimentos, os produtos específicos, a necessidade do aumento da periodicidade. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não quero me alongar, que a gente já passou da hora aí, mas a gente vai levar dessa live, sim, e é importante que as pessoas, né, entendam, acessem aí os manuais que foram colocados, o que foram deixados aqui, o QR Code para poder baixar, porque a gente também usa, né, é uma bíblia, é o livro de cabeceira, né, é o nosso norte para adaptar a nossa realidade. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Michele. Nós estamos aqui agora de volta. Antes das considerações finais, pessoal, a gente vai ter agora a sessão de perguntas e respostas, que já estão aqui no chat. E a Rosângela Dobre, presidente do Grupo das Mulheres de Facilities. Vou falar assim, faz uma cara de brava aí, Rosângela. Tem 2 recados para dar, e ela está aqui com a questão. Não, isso não é cara de brava, Rosângela, não é cara de brava. Assim, gente, eu tento, mas não dá, tá vendo? Não tem como essa mulher ficar brava. Bom, a primeira pergunta... Faz o cara de brava de novo. Aí, como assim vocês vão sair? Tem 2 recados importantíssimos. E tem aqui uma pergunta da... Eu crio as brincadeiras para ela pagar mico, né, pessoal? E o bom que ela embarca. Graças a Deus eu não fico com a cara de taxa aqui. A gente tem aqui uma pergunta que fala o seguinte. Gostaria de saber se há produtos desinfetantes fabricados de fontes renováveis. E aí eu vou acrescentar que sejam importantes para o momento que a gente vive hoje. Quem pode responder? Michele, eu acho que você precisa abrir seu microfone. Ah, não é a Michele. Pessoal, eu sei que tem. Eu posso responder, sim. Eu só achei que alguém ia entrar. Tem produtos, sim. Tem produtos de fontes renováveis. O problema... Parece que tem indústria que já conseguiu, inclusive, um dos problemas era conseguir certificação na Anvisa com esses ativos. Preciso checar se essa certificação... Eu acho que essa certificação já foi conseguida. E sim, pesquiso e te falo. Quem fez a pergunta? Meire aí? Costa, deixa o seu e-mail com a gente, Meire. Eu vou colocar, se você não quiser colocar aqui no chat, eu estou deixando meu e-mail pessoal de trabalho aqui nos comentários. Me manda seu e-mail que a gente direciona a resposta do Vacaro para você pós-live. Meu e-mail já está no chat. Mas tem sim, a Noel faz esse produto e saber se ela, como é que está a certificação, mas sim. Agora, eu posso também completar o seguinte, vocês sabem o meu apreço pelo tema da sustentabilidade, né, que realmente se a gente conseguir combater a pandemia ainda com produtos de fontes renováveis, é uma dádiva, né, e tem sim, mas eu tenho dito, onde eu tenho participado nos fóruns, que a gente precisa ter muita consciência de que o inimigo número 1 agora é a preservação, o objetivo é a preservação da saúde, e o inimigo número 1 é o vírus. Então, foca a Anvisa, registro, tudo tem que estar tudo bem conforme para poder executar as suas funções. Mas posso dar mais detalhes para a Meire depois. Obrigada, Ricardo. E aí tem uma pergunta que eu achei crucial, porque eu já ouvi isso muitas vezes, que é, antes o cheirinho era um indicador de que o ambiente estava limpo. Hoje tem alguma dica que podemos utilizar para verificar se o ambiente está limpo e realmente higienizado? Michele. Eu vou começar, mas acho que o Renato e o Vacaro têm muito mais propriedade no assunto. Mas eu queria fazer essa introdução porque isso é lenda, né? Cheirinho nunca foi indicação de limpeza. A gente, inclusive, evita usar o cheirinho, porque pode incomodar um ao outro que tem alergia, um gosta, outro não gosta, mas cheirinho nunca foi indicação de limpeza, né, Vacaro? Você, de repente, pode... Estou jogando a bola para você, mas acho que você tem mais propriedade do que eu para falar. Mas eu não tenho palavras para agradecer de você ter falado isso antes que eu, viu, Michele? Porque a falta de cheiro pode ser um sinal de limpeza, nunca o cheirinho. O cheirinho foi criado para enganar as pessoas. Aí foram turbinando o cheirinho, e aí eu vou dizer para você, há estudos que nos prédios fechados, selados, há 30% de queixas de saúde, muitas delas relacionadas com a limpeza, e uma delas é cheiro.
Eu não sei vocês, eu tenho enxaqueca, tá? E cheiro é um detonador tremendo de dor de cabeça. E ter cheirinho nunca, obrigado, Michele, você salvou a noite aqui. Cheirinho nunca foi indicador de limpeza. É o truque que as empresas e as pessoas usavam. E a maioria daqueles que queriam, inclusive, chega para lá, porque se entrar no banheiro e não tiver cheiro nenhum, é muito bom, né? É sinal que é bem mais possível que você vai ter um ambiente limpo, né? Então, claro, você perfume, é do gosto da organização, é da cultura da organização deixar um perfume, ok, né? Mas a limpeza vem em primeiro lugar, o cheirinho é visual, né? É mais visual do que olfativo. E a pergunta dele é a pergunta de $1 milhão, viu? Infelizmente, ele não vai ter a resposta. Por quê? Para você saber que foi... O cheirinho não é. Se o cheirinho não é, o que é, então? Aí você vai ter que fazer o teste do cotonete lá, né? Para levar, para ver se tem. Até o teste ficar pronto, já ficou limpo, já ficou sujo. Então, o que você tem que ter é a frequência, os processos, os produtos adequados, com rotulagem, mostrar para os usuários, está aqui o produto, tem certificação, tem registro na Anvisa, não importa o ativo que for, se ele se presta ao serviço de matar 99,999% dos micro-organismos, pode ser de fontes renováveis, pode ser de origem química, mas ele tem que cumprir a função, né? Pode ser quaternário, pode ser biguanida, pode ser todos os produtos mais modernos que tem agora, né? O peróxido de hidrogênio, e até o hipoclorito de sódio, né? Mas ele tem que cumprir a função. E aí você vai ter que estar mais ligado ao processo do que... E aí que eu falei do desafio da comunicação, porque as pessoas não veem, como é que elas acreditam, né? Mas você tem que dar um jeito de mostrar que está fazendo a coisa certa para todos os seus usuários, para o seu chefe, para o usuário, para o cliente, para quem... Todos os stakeholders têm que saber que você está fazendo a coisa certa, do jeito certo. Porque você pode usar um produto bárbaro, né, e não ter a frequência adequada, não fizer a limpeza direita, ou contaminação do cruzado, você vai piorar o ambiente, não vai melhorar. Perfeito, Vaccaro. Próxima pergunta eu não estou localizando, eu lembro que foi a Gi, e ela falou o seguinte: como é que os banheiros de grandes condomínios são limpos, lavados, higienizados, enfim. Acho que essa resposta é você, né, Lívia? Os banheiros, agora para a pandemia, eu acho que a gente tem que fazer o básico, mas fazer o bem feito. É lavar corretamente, né? Não começar a querer criar a roda. Então, na limpeza, a gente tem que fazer o básico e bem feito, com os produtos adequados, né? Nessa pandemia, a gente teve que aumentar o quê? O número de repasses. E não tem, assim, se o contrato da pessoa, ele não tem condições de comprar, não tá no escopo dele, não está na lista de materiais dele, comprar um produto com efeito residual, um peróxido, vai usar hipoclorito mesmo, é água, sabão, é a mesma coisa que a gente lava em casa. A gente não tem que lavar com água, sabão, deixar, né, limpo, higienizado e bem feito, lavar as louças sanitárias e separar os panos. Então, acho que eu brigo muito com panos codificados, brigo muito por uso de mop corretamente, não usar vassouras. Então, sim, são vários detalhes que a gente precisa deixar bem treinadas as equipes. Isso é super importante. Agora, gente, lavar o banheiro, lava bem feito, higienizar bem feito, aumentar os repasses. Não tem um produto? Usa hipoclorito, usa água, sabão. É isso que é o que eu recomendo. Faça o mínimo, mas faça bem feito. Perfeito, Lívia. Manda Paola, só uma colocação. A gente está falando, é muito importante, né, para a nossa audiência, assim, a gente está falando em empresas, em condomínios, em áreas comuns, sociais, mas lembrando que tudo isso, que essa audiência é muito mista, né, e que tudo isso é para a gente levar para casa, né, que a nossa preocupação também aqui é o cuidado com o outro, né, por isso essa
essa gama aí de pessoas de áreas diferentes, né? Para quem fala, puxa, eu estou assistindo isso aqui, mas você vai observar como está sendo feito na sua empresa, né? E você vai também fazer dentro da sua casa. Eu acho que isso vale a pena a gente deixar registrado. Posso complementar, Paula? Sim. Rapidinho. Nenhum reparo ao que foi falado, eu só acrescentaria uma etapa antes. Como a pergunta foi sobre limpeza de banheiro de condomínios, né, de espaço dos escritórios, tem um passo anterior que é fundamental, que a Lívia já fez lá no negócio dela, nos prédios que ela administra, a Michelle faz no dela, com certeza absoluta. Você tem que ter um diagnóstico do prédio e do banheiro. É na área comum? Qual é a frequência? Tem estouro da boiada? Qual é o momento de pico do banheiro? Você não vai, né, você vai aumentar a frequência do banheiro, mas na hora que antes do pessoal usar e logo após o pessoal usar. Então, tem uma etapa de diagnóstico que vai definir a frequência que você tem que limpar. E aí entra exatamente no que a Lívia e a Michelle falaram. Eu gostei do que a Michelle falou, que é a questão do comportamento e cultura. Nós não podemos ser uma pessoa em casa, outra na empresa. Eu sou legal com os meus amigos e sou péssimo com a família. Ou, né, vice-versa. Isso não existe, nós somos uma pessoa só, e esses comportamentos, não adianta você ser bacaninha, educado no escritório, não ser em casa, e observar que esse aprendizado é dos dois lados. Você gostaria de ter um banheiro tão limpo dentro do escritório quanto você tem na sua casa. Por outro lado, tem pessoas que a cultura não chegou na excelência, ela aprende na empresa que ela deveria levar para dentro de casa e ter comportamentos que têm consequências. Não é para os seus colegas de trabalho, mas para a sua família. Né, de manter um ambiente limpo, organizado e ter comportamentos saudáveis que vai favorecer o coletivo, que é isso que nós estamos falando. O que nós aprendemos agora? Que essas coisas que a gente leva e traz e propaga têm consequência. Pode ir no seu corona, pode ser uma gripe, pode ser conjuntivite, pode ser resfriado, pode ter outros nomes, mas causa absenteísmo. Eu adorei, ó. Eu não preciso falar mais de limpeza, deixa a Lívia e a Michelle falarem que está resolvido, porque elas são usuárias e administradoras. Limpeza, visto como custo, você deixa de entender onde você põe a conta do absenteísmo, que é gerado por a má higienização da superfície, que contamina todo mundo, que faz as pessoas faltarem, se ausentarem ou trabalhar com baixa produtividade. Hoje tudo isso é mensurável. Então, se você continuar, se depois dessa pandemia, primeiro teste antes do diagnóstico, agora para encerrar, é o seguinte, se depois da pandemia você continuar enxergando a limpeza só como uma despesa, você não aprendeu nada nessa pandemia, porque a limpeza mexe na sua produtividade, mexe no seu absenteísmo, mexe no seu lucro. Se mexe no lucro, ela tem uma parte que pode ser chamada de investimento. E ela pode custar caro ou barato, se bem ou mal gerida. E aí tem duas baita administradoras aí que podem ensinar vocês como fazer ele da melhor jeito. Muito bem, vou passar a pergunta. E vários na audiência que eu conheço. E vários na audiência aqui. E a Lívia, agora é uma sabatina para você. Então, como é que diz ping-pong? Qual foi o maior desafio com as suas equipes e qual, na sua opinião, as soluções mais interessantes para a proteção de todos que você pôde implementar? Como eu falei no começo, o maior desafio para mim foi o uso das máscaras. Porque até nós mesmos, quando estamos no mercado, a gente precisa sair por algum motivo, a gente não consegue utilizar as máscaras. Então, treinamento excessivo de mostrar para eles a importância das máscaras, do distanciamento, eu acho que foi o maior desafio para mim. E até hoje, porque quando eu vou lá no prédio, quando eu vou conversar com as equipes, a gente sempre está reforçando aí sobre a importância. O que eu fiz de diferente? Eu fiz um vídeo para eles, um DDS virtual, então, explicando, fazendo bem didático mesmo, né, bem didático para eles se sentirem o mais acolhidos possível nesse momento. E depois, aquele que estava usando bacana, certinho, que não tirava da forma correta, para as orelhas, colocava no saquinho, a gente deu uma premiação, né, no vídeo, no final, aparecia um dos colaboradores, com estrelinhas, porque ele foi tá seguindo os protocolos para incentivar os demais. Então, a comunicação com eles foi, para mim, foi o maior desafio, é conscientizar para eles que o vírus existe e que a proteção é muito importante, né? A proteção, o distanciamento é muito importante. Eles gostam de ficar juntos, né? Nós também gostamos. Então, acho que nesse desafio, para mim, da equipe de limpeza,
foi isso, o distanciamento e proteção. Perfeito, obrigada. Próxima pergunta, Maristela, para você. Qual os medos mais presentes na equipe terceirizada? Existe um medo não enxergado por quem não está presente no tratamento direto com essas equipes? Eles têm muitos medos, né? Principalmente as equipes, a equipe que tem grupo de risco, né? Então, eles têm bastante medo, estão com medo de retornar. E meu maior desafio nesse momento é sim conhecer qual é a dores deles. Então, se não está confortável, se o protocolo que a gente está fazendo para eles, se essa mudança de rotina, ele está confortável de realizar, ele está se sentindo bem, está se sentindo seguro, porque o bem mais precioso que eu tenho no meu prédio são minhas equipes, são as pessoas. Então, para mim, a equipe terceirizada, eu pedi apoio para a gestão deles, né, os líderes da nossa área, mas, ao mesmo tempo, eu tive que chamar todo mundo junto e falar, olha, vamos entender o que eles estão passando. Acho que foi super importante. Fazer treinamentos, colocar eles na mesma comunicação, na mesma sintonia. Então, eu acho que mostrar para eles que não é porque eles são terceirizados que eles não fazem parte da nossa equipe. Eles são muito mais importantes que isso. Eles estão gerando saúde para nós, né? Então, eu sou fã, né, da minha equipe, gente. Eu sou fã, acho que isso está bem respondido. A bochecha até inchou. Eu com esse bochechão, pessoal, quando eu falo apaixonada por alguma coisa, que nem me incha, né? A Lívia não tem tanta bochecha quanto eu, mas eu vi ali um brilho no olho do amor. E estou falando sério. Bom, obrigada pela resposta, Lívia. E é muito gostoso observar um gestor de facilities que fala com amor, com paixão e com criatividade do que tem feito. Gravar um vídeo, pessoal, não é novo recurso, não é investimento. É usar a tecnologia, as ferramentas que já estão disponíveis para poder contribuir. Parabéns, Lívia. Michele, você na berlinda, na boa berlinda, que é como os novos protocolos de limpeza, qual é a maior dificuldade nos condomínios residenciais? Nossa, Pois é, gente, parece que a gente não sabe responder ou é repetitivo, né? Copia do coleguinha, mas não é. É exatamente o treinamento, trazer os funcionários para entenderem, né? A gente já falou sobre isso, e fazer com que os condôminos, com que os usuários entendam a importância, né? Porque em todos os lugares em que a gente passa, a gente sempre acredita ser único. Então, se a gente vai ao restaurante, a gente quer ser atendido primeiro, não importa se a gente é o terceiro da fila, né? Se a gente está no trabalho e está lá esperando um café, né? A gente sempre quer estar em primeiro lugar e ser atendido prontamente. Então, foi falado muito aqui sobre cultura, comunicação, enfim, trazer essas pessoas que utilizam, que moram, que têm as áreas sociais como quintal da casa delas, né, que é realmente isso, que é um condomínio, né, onde você reside. Na sua casa você tem o quintal, faz o seu churrasco, né, no condomínio não, você compartilha, é uma comunidade, você compartilha aquilo com outras pessoas. Então, fazer com que as pessoas entendam e executem procedimentos que não são habituais, mas que daqui para frente terão que ser, né, já estão sendo há algum tempo e daqui para frente terão que ser, isso é muito difícil. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, e fazer todo mundo estar na mesma sintonia ali, porque são dois lados que não podem trabalhar como cabo de guerra, né? A gente tem que seguir na mesma direção, senão a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Obrigada, Michele. Joana Oliveira, essa pergunta é para mim. Que delícia de bate-papo. Joana, você viu como é que os especialistas daqui são 5 estrelas? Gente, obrigada de novo, Vaccaro, Renato, Michele, Lívia, Rosângela, porque vocês estão fazendo a live ser sensacional. E quando será o próximo? Será semana que vem, dia 17, que é uma quinta-feira, 3 da tarde, com o Gil Giardelli, falando sobre Sociedade 5.0 e os espaços de trabalho. Então, já é um pezinho para o depois de tudo isso, e eu espero cada um de vocês já está nas redes sociais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente poder... O Marcelo Araújo, que foi o primeiro
participante da live, ele estava aqui com quase 15 minutos de antecedência na primeira fila, junto de Fátima Souza e algumas outras pessoas. Ele fala o seguinte, que será que consegue colocar frases curtas de protocolo na tela do elevador? Marcela, investe naquelas frases que o Vaccaro falou. Distanciamento social, uso de máscara e lavar as mãos. Foi isso, Vaccaro? Eu perdi a terceira dica. São 4, né? São 4. Distanciamento social, máscara, lavar as mãos e... Boa, cadê? Paola, meu condômino, inclusive... Limpar superfícies. Limpar superfícies. Meu condômino, inclusive, quero agradecer muito, né, por ele estar aí compartilhando com a gente. E sim, a gente fez isso desde o início da pandemia. A gente tem mandado, inclusive, porque a gente envia e-mail, as pessoas não olham mais e-mail hoje, né? Só WhatsApp. Então, a gente faz os comunicados e tem enviado via WhatsApp para fazer com que as pessoas nos ajudem aí. E também no Elemídia, no elevador, tem constantemente, a gente sempre coloca alguma coisa. Se eu puder dar uma dica, Paola e Michele, esse desafio da comunicação, eu estou sugiro que a gente adote a mesma estratégia que a gente usa para comunicar sustentabilidade. Quando você entra no campo da sustentabilidade e vai comunicar, a sustentabilidade muitas vezes está ligada à renúncia, é menos consumo, ó céus, ó vida, eu tenho que deixar de fazer uma coisa para ser mais sustentável. E você tentar uma comunicação que atrai a pessoa, ela como protagonista, você é parte da solução, né? Não é ficar... a gente tende a botar um monte de regra, escrever as coisas no imperativo, faça isso, faça aquilo. Essas coisas, às vezes a gente aqui mesmo cai nesse erro, né? De tanto que a gente faz, a gente tenta uma comunicação que traga que a pessoa se sinta parte da solução, que seja parte do protagonismo. O Covid pede isso. Eu fiquei tentado a ajudar a Michele na última fala com as pessoas, porque eu acho que no condomínio residencial é 1000 vezes pior do que no profissional, provavelmente, porque a pessoa, ela acha que tem alguém para limpar a coisa dela. O faxineiro é o Dalit, aquele ser invisível que nunca foi respeitado, aliás, sequer foi visto, né, observado, e hoje ele ganhou uma conotação, né, acho que a Lívia chamou ele de um agente de saúde, e é mesmo, sempre foi, ele treinado e consciente é isso. E chamar o protagonismo das pessoas que o Renato falou, vale para o escritório e vale para o condomínio residencial. Se você é uma comunidade, você é um cidadão dentro da comunidade. Então, na área comum de festa, você deixar emporcalhado para o próximo é um ato contra a cidadania daquela comunidade. E chamar a conscientização, ficar dando dura, tudo bem, você pode multar, é verdade, o bolso é sempre o cinto de segurança mostrou, uma boa educação, funciona como educação, mas às vezes não é sustentável. Então, a comunicação para o Covid ele tem a ver com a comunicação da sustentabilidade. A pessoa ser protagonista, tem que usar máscaras, senão você passa para as outras pessoas. E tem que deixar o ambiente limpo para o próximo. E o que depender de você, põe a mão na massa e limpa, não é vergonha nenhuma. Né? O que a gente tenta fazer na comunicação é dizer, o tal do Dr. Bactéria lá dos Estados Unidos, que provou que há milhões de bactérias no seu teclado, no seu mouse, mais do que na privada. Foi daí que nasceu o conceito do self-cleaning, para chamar o protagonista. Você vai ficar pedindo desconto para limpador até quando? Né? Então, que tal assumir também parte desse protagonismo e ajudar a limpar? Não é vergonha nenhuma. Põe um pano bacana, um produto bacana, e mostra que você está limpando, que você vai sair bem na foto, não vai ser vergonha para você. Esse é o conceito verdadeiro do self-cleaning. É você ser protagonista, sabendo ser consciente de que é isso antes da pandemia, né? Imagina agora. Então, no condomínio, é um ato de cidadania. Você tem que deixar as coisas mais limpas. Melhor, igual ou melhor que você encontrou. E não falar, pô, o cara não limpou. Né? Ou eu quero que limpe agora, porque, sabe, a gente tem uma cultura escravagista, uma cultura horrorosa em termos de tratar os colaboradores, principalmente da limpeza, e achar que alguém vai limpar para você. Bom, se tiver combinado, ok, mas faça a sua parte também, né? E essa comunicação não é pela renúncia, tenta fazer ela pelo positivo, chama a pessoa para vir junto, não ficar dando regra e outras coisas mais. É uma reles dica. Desculpa. Imagina, e graças a Deus a gente tem, é difícil conscientizar as pessoas, mas essa visão do profissional de limpeza, graças a Deus, já passei por alguns condomínios que tinham, mas os últimos todos que eu passei,
sempre foram muito valorizados, viu? Por incrível que pareça. Boa Eu notícia. fico muito feliz, muito mesmo. Nós estamos em transformação, isso é uma ótima notícia que você Legal. Nossa anfitriã caiu. Acho que a Rosângela tem que... A Paola caiu. Olha, tá vendo? Foi praga. Vou pensar que foi praga minha. Não foi. Eu tava quietinha aqui. Foi combinado, hein? Não fiz nada. Eu tava quietinha. Assume, Rosângela, assume. Tá vendo? Olha, agora chegou onde eu queria, tá vendo? Hoje está todo mundo mas caindo. Eu acho que deve... Olha, nós ainda estamos aqui firme e forte. Lívia, Michele, Ricardo e eu, nós estamos aqui, ó. Não vai colocar olho gordo também agora, hein, Renato? Por favor, eu não. Mas eu acho que tudo que foi falado, eu acho que é extremamente importante. E o que eu vejo durante esse tempo todo é que a Covid trouxe uma conscientização que nós somos uno. Né? Se eu não cuidar de você, eu também vou me dar mal. Se eu não usar a máscara, eu também vou me dar mal. E coisa que a gente olhava, não, infelizmente, era de limpeza, que era uma coisa que parecia pesada, hoje é essencial, né? Virou essencial. A primeira coisa que a gente leva é sobre a limpeza. Paola, eu sumi, tá vendo? Estou falando que eu joguei praga para conseguir. Eu pensei a mesma coisa, gente. Ela me derrubou. Você conseguiu uma pouquinha, tá vendo? Então, agora eu já vou continuar, assim a gente já termina. Então, eu acho que a Covid, ela veio, eu também, Ricardo, odeio esse novo normal, não é o meu novo normal, eu acho essa frase horrível, medonha, de uma falta de ideias, né? Não existe isso, é horrível, eu acho que a gente tem que ser o que é, e o normal é normal, ponto, né? O novo normal, esse não é o normal que eu quero, volta o meu normal, já falei para Deus, já sei do castigo, pode me tirar do castigo que eu já sei o que tem que fazer. Mas eu acho que a grande importância de tudo isso, e dessa live, fiquei muito feliz, é trazer para as pessoas que existem soluções importantes, que existem pessoas que se prepararam para isso. E volto a falar, volta na pessoa, né? A gente pode falar... Eu anotei aqui, a questão da equipe foi falada mais de 15 vezes. Vocês não perceberam, mas foram mais de 15 vezes a palavra equipe. Então, um precisa do outro. A Lívia falou, meu bem maior é a minha equipe. Então, o Covid, ele trouxe exatamente isso. Essa visão que um precisa do outro. Se eu não usar a máscara, eu vou fazer o outro ficar doente. Se eu não tiver a minha higienização, se eu não usar tudo aquilo que a empresa está me disponibilizando como produto de limpeza e como empenho, porque isso, agora eu falo como empresa que está do outro lado, né? É um custo necessário, não é um custo que vai para o ralo, não, porque eu estou tratando de vida. Quando você trata de vida, é diferente. Quando você trata que você vai deixar o outro doente, quando você trata que você vai numa ação desnecessária, que é o que nós estamos vendo, infelizmente, na mídia,